Refúgio. Bom, dando continuidade às formas de acolhimento do Estado brasileiro e também de outros estados, numa série que a gente está fazendo aqui sobre o direito internacional, nós vamos falar agora a respeito dessa instituição que é o refúgio e vamos comparar um pouquinho a questão do refúgio com a questão do asilo, sobre a qual nós já tratamos no vídeo anterior. No final desse vídeo, eu gostaria de fazer uma comparação entre essas duas instituições, porque é importante a gente saber quais são as principais diferenças e é uma coisa que a prova cobra bastante, tanto no TPS quanto em terceira fase. Bom, eu peço licença para colar, é um tema com bastante detalhes, então eu vou devagarzinho aqui, mas a gente vai tentando desenvolver aqui um raciocínio. Bom, a questão do refúgio, ela existe desde que existe guerra, né? Refúgio é uma instituição para acolher pessoas que são deslocadas em função de guerras, em função de perseguições, em função de solução de estados, enfim, várias situações podem contribuir para que um grupo de pessoas seja perseguido de alguma maneira e acabe fazendo jus ao Estatuto do Refúgio. Essa instituição ela começa a ser pensada já logo depois da Primeira Guerra Mundial. Vocês devem se lembrar das suas aulas de História Mundial. A gente tem um grande número de deslocados, né? Pensa em genocídio armênio, né? Pensa nos deslocamentos humanos, né? Então, essa questão de perseguição dentro do próprio país começa a virar um tema e começa a virar uma questão que é pensada na Sociedade das Nações, né? na Liga das Nações. Como todos nós sabemos, zero spoiler aqui, a Liga não funcionou muito bem, né? A gente tem uma guerra que acaba em 1918, a instituição que deveria ser a garantidora da paz, em 1939 está dando claros sinais de que não vai dar conta. Nós temos uma segunda guerra. Bom, se a questão de deslocamentos foi grave na Primeira Guerra, imaginem na Segunda Guerra, né? Em que muito mais países aderem, entram na guerra, e a questão de perseguições dos próprios governos, né, aumenta, né, pensa no fascismo, pensa no nazismo, né, então essa questão de acolhimento de pessoas que estejam em situação de perseguição dentro ou fora, já deslocados de seus países, ela vem à tona ainda com mais força. Os aliados nem esperaram a guerra acabar para começar a pensar no que é que eles fariam com os refugiados quando ganhassem a guerra. Uma primeira instituição tratando a respeito desse assunto já é criada em 1943. Eu estou falando da Administração de Socorro e Reabilitação das Nações Unidas. A gente nem tem sequer as Nações Unidas conformadas e a gente já tem essa instituição de acolhimento aos refugiados, né? Também, nesse mesmo ano, acontece uma conferência, que é a Conferência de Bermudas, que ela amplia o escopo de proteção internacional. Não só pessoas que são deslocadas por causa da guerra, mas pessoas que sofrem qualquer tipo de perseguição. Perseguição por causa da sua etnia, da sua raça, das suas crenças políticas, da sua religião, né? E é claro que quando finalmente a ONU ela é formada, todas essas estruturas, né, essas convenções que haviam sido formadas anteriormente, elas acabam sendo incorporadas e fazendo parte do ACNUR, né, que nós conhecemos, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados,
que é criado como uma estrutura onusiana em 1946. Bom, a questão dos refugiados, ela ganha um estatuto, né, ela ganha uma convenção, que é o Estatuto dos Refugiados, que estabeleceu princípios-chave para a proteção dos refugiados, que finalmente em 1967 vai ter um acréscimo de um protocolo. Antes de eu falar a respeito desse protocolo, deixa eu ler quais são os critérios para que haja um reconhecimento de refugiados, segundo o Estatuto. Será reconhecido como refugiado todo o indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país, o país de origem. 2. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função de circunstâncias descritas no inciso anterior. E, finalmente, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. O que eu estou lendo aqui é essa Convenção de 51, que é o Estatuto dos Refugiados. No Brasil, ela é incorporada pela Lei 9.474 de 97, mas ela ainda vai ser acrescida da Lei de Migração, em 2017. Eu já vou chegar lá, tá? Bom, então, essa questão, né? Então, quem são os refugiados, quem faz jus ao refúgio? Então, a gente está falando exatamente de populações que estão sujeitas a deslocamentos e perseguições por razões diversas, né, como todas essas que eu acabei de falar. O que o protocolo de 67 faz, então? Ele adiciona algumas regras. E o principal objetivo aqui é falar sobre o non-refoulement. Non-refoulement é o seguinte: os países não podem mandar quem pede asilo de volta para casa, de volta para o lugar da onde essa pessoa saiu, de onde essa pessoa diz que está sendo perseguida. Também não pode mandar para um outro lugar onde haja qualquer tipo de insegurança, qualquer possibilidade de perseguição. O que acontece é o seguinte: o refúgio, assim como o asilo, também não é obrigatório. Os países não têm obrigação. Existem diferenças sobre como essas duas coisas são processadas, isso eu quero deixar um pouquinho mais para o final, mas nenhum dos dois é obrigatório. Agora, tem certas coisas que os países não podem fazer no caso do refúgio. Lembra, no asilo, o asilo é uma decisão soberana e cabe ao executivo, né, no nosso país. Então, por exemplo, se um determinado presidente oferece asilo a uma pessoa que é se diz, estou sendo perseguido político no meu país, posso ir para aí? Pode. Né? Ou uma embaixada, né? E de repente, numa troca de governo, o próximo chefe do executivo entende que aquele asilo não deve ser dado, ele pode mandar o asilado de volta, né? Para ser julgado no seu país. O refugiado não pode mandar refugiado de volta, tá? Então, non-refoulement é então esse mecanismo, né, que vem com o protocolo de 1967, que justamente impede os países de mandarem as pessoas que pedem refúgio de volta. O país não é obrigado a ficar com essa pessoa, mas ele pode falar: olha, você pode entrar, pode permanecer por algum tempo, até que você encontre uma outra estadia em algum outro lugar, pode passar pelo meu território livremente, não tem problema com as minhas fronteiras. Então, essa a questão. Não é obrigado, mas certas práticas precisam ser mantidas. É por esse motivo, né, que essa decisão recente no Reino Unido, né, do Rishi Sunak,
de mandar as pessoas que pedem refúgio na Inglaterra para Ruanda tem sido tão contestado, né? Assim, o refúgio, ele é uma questão de manutenção de direitos humanos. Como é que você manda pessoas que buscam refúgio no Reino Unido para um lugar tão distante, né? E se esse refúgio ele é pedido por um grupo de pessoas solicitantes que foi deslocada de um local onde possa haver conflitos perto de Ruanda. É um total absurdo, né? Por isso que chamou tanta atenção. Então, uma coisa para a gente ficar ligado, né? É uma questão atual, é uma polêmica, e essa questão do refúgio pode sim ser solicitada em prova. Então, nosso Nostradamus acabou de ser feito. Bom, e os países da América Latina? Para os países da América Latina, a maneira como o refúgio é colocado nessas convenções, e até mesmo pelo Acnur, ainda não é suficiente. Os países da América Latina, eles vão dizer o seguinte, olha, é ótimo, a gente adota, nós somos signatários e tudo mais, mas tem questões que vocês não estão cobrindo. Os refugiados podem estar com seus direitos sendo violados e não necessariamente por um Estado, não necessariamente por uma questão de guerra, por uma questão de. Enfim, pode ser que eles estejam tendo seus direitos. Estejam tendo outros tipos de perseguição que venham de uma situação de tráfico ou que venham de uma situação de violência generalizada. Pensa, por exemplo, no caso do Haiti. Né? O caso do Haiti não é um governo que está perseguindo uma determinada parcela da população. É uma guerra total, né? Assim, são gangues, são grupos ligados a tráfico, ligados a milícias, que guerreiam uns com os outros e a população está ali no meio, né? Então, como é que você faz quando você tem esses tipos de perseguição que não estão cobertos nem pelo Estatuto de 51 e nem por seu protocolo de 77? Bom, então a gente vai se guiar por um outro documento mais amplo, com mais garantias, que vai ser convencionado em Cartagena, em 1984. Vamos lembrar que esse é um momento em que o próprio Mercosul está definindo as suas bases, está sendo pensado, gestado ali por Brasil e Argentina, e existe sim uma ideia de que o Mercosul pode ser exatamente a instância, pode ser exatamente a organização regional em que a Convenção de Cartagena pode fazer diferença, é ali que ela pode funcionar. O nosso critério para refugiados abrange mais questões do que deslocados de guerra, perseguidos políticos, por questões de raça, questões de religião e por aí vai. A gente pode abarcar situações de violência que não estão previstas pelas convenções anteriores. O que mais aqui que é importante? Bom, quem administra, quem faz os reconhecimentos de refugiados aqui no Brasil é o CONARE, que é o Conselho Nacional para Refugiados. O CONARE ele é um conselho, isso quer dizer que ele é formado por várias partes, Então, dentro do CONARE, a gente tem representação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, da própria Acnur, membros da sociedade civil, grupos religiosos, ONGs, enfim. O CONARE ele é um conselho amplo, é um conselho grande, E é ele, então, quem vai tomar conta dessas questões. Desculpa, gente, eu tô falando que é um conselho, não é um conselho, é um comitê. Mas a ideia de
múltiplas frentes, né, trabalhando juntas, essa sim estava certa, tá? Mas perdão, não é um conselho, é um comitê. Então, como é que é o processo, né, de reconhecimento dos refugiados no Brasil? Bom, então vão chegar solicitantes, né? E o Brasil vai dizer assim, ok, entra aí. Por enquanto, eu vou te dar um documento provisório de registro nacional migratório. Você fica então legalizado, pode ficar aqui no Brasil. Enquanto isso, a gente vai analisar a sua situação, a gente vai ver então em que medida você pode ser considerado um refugiado. Se você for considerado refugiado, sim, você ganha, né, esse status de refugiado aqui, né? E já a partir desse momento, algumas garantias começam a ser oferecidas a essas pessoas. Por exemplo, essa pessoa não pode ser deportada, não pode ser extraditada. Ela ganha uma autorização de residência provisória à medida em que a condição de refugiado é reconhecida, ganha uma carteira de trabalho temporária, ganha a possibilidade de fazer jus aos nossos programas de assistência, né, social, pode usar hospital, enfim, ganha essas coisas e a partir do momento em que esse reconhecimento é consolidado, essa pessoa ganha mais algumas garantias e também se estende, né, essas garantias aos familiares. Uma coisa importante aqui a se pensar é que esse reconhecimento ele não é concedido a pessoas que já possuam proteção internacional ou pessoas que tenham praticado crimes ou se de repente existe alguma fraude, né, alguma, alguma falsidade nas declarações, né, assim, se o processo de reconhecimento de refugiado acabar apurando isso. Eu vou dar só alguns números para vocês em relação à regularização migratória. Isso tudo aqui está no resumo, mas é bem interessante de falar. Até dezembro de 2021, a gente tinha cerca de 3.370 registros de residência, de pedidos de refúgio, pedidos de migração para o Brasil, seja refúgio, seja asilo e também acolhida humanitária, 15 refugiados reconhecidos, 74 solicitações de reconhecimento de condição de refugiados. E aqui, quando vocês olharem o resumo, vocês vão ver que tem um mapinha aqui por região, aonde que esses acolhimentos eles vão acontecendo. Bom, vamos fazer um pouquinho da diferenciação entre o asilo e o refúgio. Lembra, a primeira coisa, a gente já falou, asilo é ato soberano. Refúgio também de uma certa forma. Mas existem convenções a respeito do refúgio. Do asilo, não, né? Então, o que acontece? O asilo, ele depende da vontade do país, ele é diretamente ligado ao poder do presidente aqui no Brasil, e a pessoa pode ser mandada embora. O presidente troca, né? A cada, no máximo, 8 anos, eles deixam o cargo. Então, nada garante que o asilo vai continuar. O refúgio, não. O refúgio, ele é uma instituição convencional. O Brasil faz parte de convenções, então ele não pode simplesmente quebrar esses pactos, que são pactos multilaterais. O refúgio, então, tem essa questão de fundado temor de perseguição. Então, a pessoa não precisa, ou o grupo de pessoas não precisam estar necessariamente sendo perseguidos. O temor, a ameaça já constitui um princípio que pode tornar essas pessoas reconhecidas como refugiados no Brasil. Enquanto o asilo, não, a perseguição tem que estar acontecendo.
O refúgio, ele geralmente é pedido quando as pessoas já estão deslocadas, já tiveram que sair dos seus países pelo temor à perseguição. Enquanto o asilo ele pode ser pedido quando a pessoa ainda está no país. Lembra que para os países, né, para as embaixadas latino-americanas, se uma pessoa está se considerando perseguida política, ela pode pedir o asilo na embaixada, né? E aí esse asilo diplomático, né? Que é também uma jabuticaba, mas nesse caso uma jabuticaba latino-americana, sei lá, uma pitaia, também acontece, né? Então não precisa sair do país necessariamente. A, que mais? A questão de que quando a gente fala de asilo, né, a gente geralmente está falando de uma pessoa, e quando a gente fala dos refugiados, a gente está falando de grupos inteiros perseguidos, né? Um, no Brasil, né, quem é que cuida de cada um desses casos, né, no caso do asilo, é a Polícia Federal, é o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, enquanto para o refúgio é o CONARE. E eu acho que em relação a refúgio era isso que eu tinha a dizer. Eu vou introduzir um tema, mas que vou tratar num próximo vídeo, que é uma previsão na nova lei de imigração, né, a lei de 2017, que são os acolhimentos humanitários. Puxa vida, se a gente já tem asilo, a gente já tem refúgio. O nosso refúgio ele é orientado a partir de uma convenção mais ampla que o próprio Estatuto dos Refugiados, que é a Convenção de Cartagena. Para que você precisa de mais uma regra, mais uma condição de recebimento de pessoas? Já não é o suficiente? E o Brasil vai dizer, não, não é o suficiente. Existem ainda riscos que não foram previstos por nenhuma dessas convenções e levam pessoas a deixar os seus países por ameaças que não estavam sendo previstas na década de 80. Do que o Brasil está falando? Está falando de escassez econômica, está falando de perigos, catástrofes ambientais, está falando sobre outras formas de perseguição que ainda não foram previstas. Então, no próximo vídeo a gente vai tratar a respeito disso, que é a acolhida humanitária, que é mais um mecanismo de acolhimento que amplia ainda mais as condições de acolhimento oferecidas pelo Brasil. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e bons estudos. Tchau, tchau, até o próximo.